Jaqueline é diretora pedagógica na Escola de Ensino Básico Educamundo. Nos últimos dias, ela recebeu a visita de vários pais reclamando que seus filhos não estavam aprendendo bem a ler e a escrever. De acordo com eles, os estudantes sabiam a pronúncia de letras e de algumas palavras decoradas, mas não conseguiam aplicar a mesma lógica em outras palavras. Após identificar os estudantes, Jaqueline percebeu que todos eram da mesma turma, comandada pela professora Marta. Ela estava usando um método com ditados e leituras de texto no letramento das crianças. Será que o método utilizado por Marta é suficiente para o aprendizado? Que atitude você acredita que Jaqueline deveria tomar? Ninguém pode negar a importância da escolha correta dos métodos de aprendizagem. Quando se trata de crianças, exige-se ainda mais atenção, já que elas não têm muito controle sobre esses métodos, cabendo essa escolha aos profissionais da educação. Na alfabetização, por exemplo, os estudantes vivenciam distintas formas de aprender. Alguns aprendem a ler e escrever com os tradicionais ditados, outros aprendem por práticas mais modernas, como a incorporação de jogos e músicas. No Brasil, dois métodos são usualmente aplicados na alfabetização, o método construtivista e o método fônico. O método fônico é focado inicialmente no ensino dos sons de cada letra. A partir disso, passa a abordar a mistura dos sons em conjunto para que se perceba a pronúncia completa das palavras. Já a abordagem construtivista leva em consideração o universo da criança, com textos que exploram a realidade em que o estudante vive. Essa abordagem condena métodos rígidos de alfabetização, que normalmente são pautados por uma repetição excessiva. É importante considerar que, no geral, não há métodos corretos ou incorretos. O que se pode dizer é que a aplicação dos métodos é que pode ser correta ou incorreta em relação às características dos estudantes. Um profissional pode, por exemplo, identificar que uma criança A aprende rapidamente com um determinado método, enquanto uma criança B tem um rendimento ruim utilizando esse mesmo método. Cabe então a esse profissional encontrar uma abordagem que se adeque às características daquela criança, para que haja harmonia entre suas potencialidades, seus interesses e o método sugerido. No caso dos estudantes da professora Marta, podemos supor que ela cometeu um erro por não ter identificado que a maioria deles não estava conseguindo se adaptar aos exercícios que ela aplicava há muitos anos. Ao tentar descobrir a causa do problema, ela e Jaqueline perceberam que os estudantes eram muito familiarizados com jogos eletrônicos, que gostavam muito de música e pediam sempre para a professora cantar. Elas então exploraram esses fatores e levaram para a sala de aula músicas e recursos visuais, além de instalarem aplicativos de jogos de palavras e ensinarem as crianças a usá-los. Levando isso em consideração, Marta pôde continuar usando seu antigo método com alguns estudantes que se adaptaram melhor a ele. Ela também passou a usá-lo como formação complementar em relação às outras crianças. A escolha da melhor prática pedagógica para cada tipo de estudante é um dos motivos que nos faz entender por que um educador é tão importante. A capacidade dos educadores de escolher distintos métodos para diferentes situações permite que os estudantes descubram suas próprias características e tracem sua própria trajetória, proporcionando um sistema educacional cada vez mais moderno e eficaz.